Olá a todos, meu nome é Ana Luísa Cruz, sou estudante de Letras Vernáculas, estudo na Universidade Federal da Bahia e curso a disciplina Teoria Semântica, que é orientada pelo professor Herisson Cavalcante. Hoje, irei apresentar sobre a metonímia e diferentes concepções na semântica, a partir de uma análise de um artigo linguístico que possui como título Polissemia, Metonímia ou Extensão de Sentido, um estudo da metonímia em diferentes perspectivas da semântica. Esse artigo tem como autora Mônica Mano Trindade Ferraz, que é professora da Universidade Federal da Paraíba e foi publicado na Revista Virtual de Estudos da Linguagem. Inicialmente é apresentado que a metonímia é o objeto de investigação no artigo. Na perspectiva linguística, trata-se metonímia como um processo de associação semântica através da contiguidade de significados, ou seja, o falante de uma determinada língua faz uma aproximação entre o significado de um termo e o significado de outro. A referência é um conceito relevante para compreendermos a metonímia, pois se trata de um recurso em que utilizamos um termo para fazer referência a outro objeto, em função de haver algum tipo de relação entre ambos os objetos, autor e obra, marca-produto, lugar e pessoa. A semântica é definida como o estudo do significado, apresenta várias abordagens e concepções, o que implica diferentes posturas metodológicas ao lidar com a explicação sobre o significado de certos fenômenos da língua. Assim, o objetivo desse artigo é apresentar um estudo da metonímia, processo recorrente na língua, sob diferentes enfoques. Trata de mostrar algumas das diferentes possibilidades de se olhar para o mesmo fenômeno. Metonímia e polissemia lógica. Nesse tópico, a autora queria mostrar a aproximação entre polissemia lógica e a metonímia a partir da teoria do léxico gerativo. De acordo com Pustejovski, muitas palavras de uma língua possuem mais de um sentido, e assim são consideradas polissêmicas. Mas a natureza dessa variedade de sentido pode ser variada. Assim, é comentado sobre a distinção entre ambiguidade contrastiva e polissemia complementar de Weresh e dá como exemplo a palavra banco. No exemplo 1, diz, ele está sentado no banco da praça. E o segundo diz, ele é cliente deste banco há anos. Nesses exemplos 1 e 2, o sentido da palavra seguidamente refere-se ao assento e à instituição financeira, ou seja, possuem dois sentidos com bases diferentes, sendo assim classificados como ambiguidade contrastiva. O exemplo 3 fala, o banco não cobra taxa referente a cheque especial. E o 4, o banco foi construído em 1996. Já nesses exemplos, os dois possuem sentidos diferentes, mas o mesmo significado básico, caracterizando a ambiguidade complementar. Nesse artigo, é relevante a ambiguidade complementar, porque é o objeto de estudo de Pustejovski, e ele define a polissemia complementar como uma ambiguidade complementar sem alteração no interlexical, mas com sentidos dependentes. São apresentados exemplos sobre polissemia complementar, citados pelo autor. Dentre eles, eu destaquei o exemplo. Ele comprou 3 cervejas, que é o sentido de comprar lata, a garrafa, e ele tomou cerveja, que traz o sentido de tomar o líquido. É citado a semelhança entre o exemplo de polissemia complementar e a metonímia, que pode ser notado na frase São Paulo votou em Haddad. A metonímia diz que São Paulo se refere à população ou aos eleitores, e a polissemia complementar se refere ao sentido de lugar e de população. A teoria do léxico gerativo é um modelo de Pustejovski para estabelecer regras que expliquem o sistema dos casos de polissemia. Seu primeiro pressuposto refere-se o que ocorre no âmbito da sentença lexical e a caracterização dos itens lexicais passa pela existência de 4 níveis distintos. Esses níveis são a estrutura argumental, que especifica o número e o tipo de argumentos de um predicado nominal ou verbal, estrutura eventiva, que exprime o tipo de evento associado a uma expressão lexical, estrutura qualia, indica as principais características semânticas dos itens lexicais, e estrutura de herança lexical, que estabelece a relação entre uma estrutura lexical e as outras estruturas lexicais numa matriz. Dentre essas estruturas, destaca-se a estrutura qualia no estudo, porque é uma estrutura que representa a formação dos papéis seminários da estrutura subjacente de um item lexical. Metonímia e semântica cognitiva.
Na semântica cognitiva, o significado é uma questão da cognição em geral, emerge das nossas significações corporais do mundo e de dois mecanismos que são privilegiados, que é a metáfora e a metonímia. A autora cita Barcelona, que chama a atenção ao fato de que os estudos na linguística cognitiva atribuem menos atenção à metonímia, e ele define a metonímia como uma relação que ocorre no âmbito de um mesmo domínio conceitual. Por exemplo, autor e obra fazem relação em um mesmo domínio conceitual, que é a literatura. Na perspectiva cognitiva, a noção de domínio é relevante para o conceito da metonímia. Segundo Lakoff e Johnson, metáfora e metonímia não são somente figuras de linguagens, mas fazem parte do cotidiano das pessoas. Todavia, são processos de diferente natureza. A metáfora tem a função de compreensão e a metonímia tem função de referencial. Para eles, os conceitos metonímicos fazem parte do cotidiano das pessoas. Há muitas partes que podem representar o todo, mas parte selecionada deve enfatizar quais aspectos do todo se pretende selecionar. Para Taylor, a razão da construção do processo metonímico é que a essência da metonímia reside na possibilidade de estabelecerem conexões entre entidades que ocorrem dentro de uma dada estrutura conceitual. Essa caracterização sugere um conceito de metonímia mais amplo que o dado pela retórica tradicional. As entidades não precisam ser contíguas em algum sentido espacial, nem a metonímia é restrita ao ato de transferência. Trata-se, portanto, de um processo básico de extensão de significado. Além da perspectiva da semântica cognitiva, Croft apresenta o estudo sobre metáforas e metonímias, diferenciando-as. A primeira seria a relação conceitual de dois domínios, e a segunda ocorre dentro de um mesmo domínio. A metonímia se constitui numa troca de domínios, mas dentro de um mesmo domínio matriz, fazendo realçar um domínio que era secundário no sentido literal. Ele aponta o fato de que o recurso de substituição é uma consequência da metonímia e também ocorre em outros casos de ambiguidade lexical, que não são considerados metonímia. Por exemplo, frase 1. O livro é pesado. Frase 2. O livro é sobre a história do Iraque. Reconhece que há dois domínios para livro. Na primeira frase, o predicado ser pesado salienta o domínio de objeto físico. E já na segunda, o predicado ser a história do Iraque diz que o domínio é um conteúdo semântico. Os conceitos simbolizados são diferentes, mas não há referência de duas entidades. Portanto, não se trata de metonímia, e sim de polissemia. A diferença entre polissemia e metonímia está no fato de que os sentidos da polissemia não apontam para dois referentes, ao contrário da metonímia, cuja propriedade básica é a mudança de referente. Metonímia e pragmática. Garrow classifica como metonímia clássica aquela que se apresenta já institucionalizada como polissemia. Em oposição, vem a metonímia pragmática, quando esta é compreendida apenas em seu contexto de uso. É o caso de se referir a um cliente de uma lanchonete pelo prato que ele costuma pedir. Pode-se citar o exemplo de Jackendoff, que diz: o sanduíche de presunto quer mais café. O enunciado diz parte de um contexto específico e só pode ser interpretado pelas pessoas que fazem parte dele, como os garçons. Classifica-se os princípios estáveis de mudança de sentido como metonímia. É questionado como definir a fronteira entre o que é metonímia e o que são diferentes facetas de um sentido. Assim, tratam de apresentar uma discussão tomando como exemplo a alternância animal e carne do animal. Por exemplo, na frase: chegaram ao restaurante com a intenção de experimentar o coelho. Segundo Nunberg, o coelho é uma palavra polissêmica, pois possui dois sentidos, animal e carne. E todas as ocorrências de transformação de contável para não contável devem ser sistematizadas. Ele propõe um tratamento unificado a esse tipo de polissemia. Esse é o quadro que representa a sistematização feita por Nunberg. Como o contável sendo um animal, e o não contável sendo uma substância que não pode ser contada individualmente, independente se a carne corresponde a algo vindo de um coelho ou vários coelhos, continua se referindo ao termo coelho. Já para Kleber, nem sempre um termo contável permite a transformação em um termo não contável. Por exemplo, depois do acidente, havia coelho espalhado por toda a estrada. Outro exemplo, a jaula está fedendo a coelho. Segundo o autor, os dois primeiros exemplos há apenas o sentido original, o contável, para indicar o ínter coelho, em que em determinados contextos é usado como não contável. Já na frase, ele comeu coelho no restaurante,
O item lexical possui um segundo sentido, o não contável, ou seja, a carne. Assim, o primeiro e segundo exemplo há um processo de contextualização e no terceiro há um processo de lexicalização. Kleber só assume a polissemia em casos de lexicalização. Portanto, tem uma diferença entre os posicionamentos de Nunberg e Kleber em relação ao papel da pragmática em seus estudos. Nunberg vê a polissemia contextual e lexical juntas, em oposição a Kleber, que separa a lexicalização da contextualização, reforçando que nos estudos da polissemia não é claro o limite da definição de um processo lexicalizado e de um processo contextualizado. Kopestek e Briscoe observam igualmente a Nunberg a utilização de termos que designam pratos para fazer referência às pessoas. Chega a ser considerado o processo metonímio, mas não convencionalizado. Como exemplo, tem a frase "o Fritas está apressado hoje". Pode-se perceber que o artigo "o" concorda com o referente, ou seja, a pessoa, mas não concorda com o nome Fritas. De qualquer forma, como se trata de enunciados interpretados em certos contextos, tem-se adotado o posicionamento de que é inviável um estudo que busque regras a fim de torná-los processos lexicalizados. O último tópico diz: uma abordagem formal para a metonímia não convencional. Jackendoff afirma que há, na língua, alguns enunciados nos quais o conteúdo semântico não corresponde a alguma parte expressa nas estruturas fonológicas e sintáticas. Logo, a compreensão depende da interpretação de tal conteúdo não explícito. Como exemplo, a autora cita a frase "o sanduíche de presunto da esquina quer mais café". Se construíssemos o significado do enunciado, analisando como um processo de transferência do referente, como ocorre na metonímia em geral, acarretaria que o sanduíche tem um desejo, o que refere a uma boa formação conceitual da língua. Portanto, o intelector atinge a compreensão esperada por meio de uma reconstrução do enunciado, fazendo uso de palavras não presentes nas estruturas fonológicas e sintáticas, o que Jackendoff afirma ser uma paráfrase, cujo resultado é visto em "a pessoa da esquina quer mais café". O ponto central dessa hipótese está no fato de que o falante pode abreviar a sua declaração, levando seu intelector a reconstruir a unidade não expressa. De forma ambivalente, essa reconstrução, segundo o autor, tanto é de natureza pragmática, pois o sentido está na parte contextualizada da interpretação, mas não é parte da sentença, quanto é a semântica, visto que o sentido também é convencionalizado e integrado com a estrutura conceitual. Na conclusão, a autora mostra uma breve apresentação de estudos da metonímia por diferentes autores e com abordagens teóricas nem sempre compatíveis, com o objetivo de mostrar que, diante de construções linguísticas interpretadas contextualmente, é possível investigar se há regularidades e possibilidades de formalização dos processos. Por fim, eu finalizo a minha apresentação e agradeço a atenção de vocês.